Uma boa tarde a todos. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e estamos a fazer a transmissão das exposições de 1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, e hoje nós estaremos a fazer a exposição especificamente do capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. Então, eu quero motivá-lo a procurar a sua Bíblia, abri-la e seguir comigo a leitura. Essa leitura eu estarei a fazer nesse capítulo 1, 13 a 16. Talvez a minha versão seja um bocadinho diferente da sua, mas o sentido que percebemos é o mesmo. Naturalmente, durante a explanação, nós podemos dar detalhes, mais detalhes a respeito daquele específico ensinamento. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, dizer que estamos aqui na Covilhã, somos cristãos presbiterianos, e se você se situar e estiver a acolher essa mensagem, eu motivo também você a compartilhar com outras pessoas que possam, de alguma maneira, serem beneficiadas espiritualmente com essa mensagem. Então, vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13, a partir do versículo 13. Vamos ouvir a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. É possível nos nossos dias alguém se santificar? Ou é possível, por exemplo, encontrar alguém santo nos nossos dias? Há muita confusão, na verdade, quando usamos estas palavras, né? Santidade, santificação, há muita confusão. Há um preconceito equivocado com ideias sobre o que seja santidade. Geralmente essas ideias têm a ver com termos, por exemplo, que traduzem determinadas proibições e determinadas permissões na vida, na atividade diária de alguém. Dizem que para alguém ser santo não pode fazer determinadas coisas, não pode fazer isso ou aquilo, ou somente pode viver de uma maneira diferentemente da maneira ordinária, né, da maneira comum como as pessoas vivem. Também a nossa ideia sobre santidade tem muito a ver com aquilo que nos ensinaram quando nós éramos crianças, quando entramos para viver e conviver em uma comunidade religiosa, numa igreja. Há determinados aspectos do que seja santidade e santificação, principalmente quando existem pessoas que são eleitas, escolhidas do povo como pessoas mais especiais espiritualmente que outras. Quer dizer, a pessoa comum, o cristão normal ou a pessoa normal não pode ser uma pessoa santa. Ora, mas também santificação tem a ver, muitas vezes, com aquilo que é determinado por algumas organizações sobre
o que vestir, o que comer, o que beber, né? Por exemplo, existem pessoas que acham que determinado vestuário ele determina a minha santidade. O tipo de roupa que eu visto, então, os ambientes que eu convivo, sejam ambientes formais ou informais, determinadas palavras que eu faço uso, né? Algumas palavras mais polidas que outras, determinadas palavras chaves, né? Quando eu uso determinadas palavras-chave, elas vão dizer e mostrar que eu sou uma pessoa em santificação, ou sou uma pessoa santa. Né? Para muitos, por exemplo, quando se faz essa pergunta assim, você é santo? A resposta vem de pronto. E a pessoa diz assim, não, de jeito nenhum, eu jamais sou santo. Santo somente há um que é Deus. Para muitos ser santo ou guardar santidade também não ter divertimentos. Outros atribuem que determinadas coisas ou lugares são mais santos que outros. Não é? Por exemplo, há determinados há templos religiosos que são chamados, por exemplo, de lugares santos, ou determinadas montanhas, ou determinados sítios especiais. Né? Geralmente, quando se vai a uma igreja, por exemplo, há um determinado sítio onde as pessoas pouco se achegam, né? Que é conhecido como altar ou como púlpito. Então, hoje nós somos extremamente envolvidos por essa sacralidade. Alguns acreditam, outros não acreditam, outros são indiferentes, mas até que ponto realmente a santidade de Deus pode acometer a vida ou pode acontecer na vida de uma pessoa, de um ser humano comum, não é? Não religioso, não aquele que está com uma batina ou com um determinado vestuário específico. Não é? Também temos, por exemplo, determinadas ideias de santificação ou de santidade quando se santifica determinados dias, né? O domingo, o domingo é santo, os outros domingos não são santos, não é? É o tempo que nós usamos para trabalhar. Né? Ou alguns não santificam o domingo, santificam o sábado ou santificam a sexta-feira. Né? Jogar, por exemplo, não fumar, não beber, isso tudo tem a ver com determinadas práticas que caracterizam o que é santidade ou não a santidade. Tá? Na verdade, a maioria das tradições religiosas, há muita prática nelas que são baseadas em tradicionalismos humanos, culturais, que passam pela conhecida, tão conhecida filosofia maniqueísta. O que vem a ser a filosofia maniqueísta? A filosofia maniqueísta foi uma filosofia religiosa, sincrética, dualista, criada por um homem chamado Maniqueu, lá pelos meados do século III depois de Cristo, em que ele dividiu o mundo entre o bem e o mal, né? O bom e o mal, entre Deus e o maligno. A matéria, por exemplo, era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, criou-se um dualismo e, na verdade, esse dualismo envolveu a espiritualidade da igreja em determinados momentos, em determinadas épocas, principalmente na Idade Média. A possibilidade de Deus se fazer carne era impossível, porque Deus era bom e a matéria, o físico, era mal, era má. Então, nós fomos absorvendo determinadas
ideologias fundamentadas nesse maniqueísmo e gerou aquela ideia do que é profano do que é sagrado. O que é profano tem mais a ver com o físico, com o material, com a matéria. E o sagrado tem mais a ver com aquilo que é invisível, né? Com aquilo que é espiritual ou das coisas do espírito. Então, quando nós nos propomos a cuidar da nossa santificação, nós acabamos criando determinados pensamentos ou entendimentos equivocados sobre isso. E o que é o nosso propósito é olharmos para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo, para as cartas dos apóstolos, e nós vamos procurar compreender e esclarecer. Claro que devagar, mas em etapas, esse tema tão belo, tão importante, que envolve a ação graciosa do Espírito Santo de Deus. Então, a santificação, ela é possível a todo cristão, ao cristão verdadeiro. É uma palavra, na verdade, que caracteriza o cristão verdadeiro. Quer conhecer um cristão verdadeiro? Ele estará com certeza preocupado com a sua santificação. J.C. Ryle, que foi um bispo, o bispo anglicano Ryle, tão conhecido pelos seus escritos, Ryle viveu no século XIX e ele tem uma definição sobre santidade. E eu quero ler para você. Preste bem atenção. Diz assim: a santidade é o hábito de ser de um mesmo parecer com Deus, segundo a descrição da sua mente que encontramos na sua palavra. Representa o costume de estar de acordo com o Senhor em seu juízo, aborrecer o que ele aborrece, amar o que ele ama e medir todas as coisas no mundo com a norma da sua palavra. Então, essa é a definição do que seja santidade. Se quisermos conhecer um cristão verdadeiro, então, nós estaremos vendo ele preocupado com essa área da sua vida. Já a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, na qual os presbiterianos eles usam como símbolos de fé ou como orientadores da própria Escritura, nós temos um capítulo só sobre santificação. E veja só o que a nossa confissão de fé nos fala sobre santificação. Perceba lá. Eu vou ler também para você, preste atenção. Ele diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, coisa que nós já vimos domingos passados, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, que neles habita. Pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, isso significa que o corpo do pecado, a nossa natureza humana, é de toda destruída em seus vários desejos incontroláveis. E esses desejos incontroláveis são mais e mais enfraquecidos e mortificados, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós percebemos aqui que essa santificação, ou esse processo de santidade que ocorre na vida de um cristão verdadeiro, é por causa da operação livre de Deus, que ocorre, em primeiro lugar, na eternidade, mas, em segundo lugar, ocorre na história da humanidade, quando Jesus Cristo vem, encarna-se,
morre por nossos pecados na cruz e ressuscita dos mortos. E então agora, nos nossos dias, esta obra de Cristo, ela é aplicada espiritualmente nos corações daqueles que creem, através da operação do Espírito Santo. Então, a santificação é possível. Percebemos, portanto, que a santificação é um processo, não é um ato, não é? Não é algo estático, não é algo que ocorre na vida de alguém de uma hora para outra. Mas a santificação é um processo que ocorre durante toda a nossa existência. Nem sempre essa santificação ocorre sempre positivamente. Ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída de acordo com as experiências de cada pessoa. Então, quando nós nos detemos com esse tema, santificação debaixo do sofrimento, a resposta é possível, sim, que nos entendamos nesse processo santificador de Deus. E nós começamos a carta do apóstolo Pedro já a dizer aos cristãos daquela região da Ásia Menor que eles haviam recebido a regeneração da obra da livre operação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então o apóstolo vai descrever aqueles cristãos primitivos, vai mostrar para eles que e consolar aquela gente, confortar debaixo daquele sofrimento que eles estavam a passar, que era possível sim que fossem eles santificados e progressivamente tornados santos. Então, depois de dizer aos seus leitores que eram peregrinos, forasteiros, mas escolhidos por Deus, agora ele começa a detalhar melhor o que seja esta santificação. E é por aí que nós vamos também. A ordem e o imperativo do apóstolo Pedro está fundamentado no versículo 16. Olhe para a sua Bíblia, perceba, por exemplo, o versículo 16. O versículo 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse texto, na verdade, é cunhado de um texto do Antigo Testamento, do livro de Levítico, quando Deus, o Senhor, Yahvé, ele chama o povo de Israel e determina e dá uma ordem para o povo de Israel que eles fossem santos como Deus, de fato, era santo. Quer dizer, o princípio, a referência, não é? A máxima era que era uma máxima altíssima. Eles tinham que buscar uma santidade como a santidade de Deus. Em certo sentido, esse ser santo significa também ser separado. E Deus era santo porque estava separado do pecado, da malignidade, da miséria, da natureza humana decadente. E como hoje nós estamos separados de Deus, Deus está separado, por isso que ele é santo e nós somos pecadores. Quando o homem convivia com Deus antes do pecado entrar no mundo por meio da desobediência dos nossos primeiros pais, os seres humanos eram, de fato, tão santos como Deus era santo. Então, como recuperar isso? Essa é a grande chave aqui exposta nessas linhas que nós acabamos de ler. Então, percebamos que o versículo 15 também nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. A nossa peregrinação espiritual, quer dizer, a nossa maneira de viver tem a ver com a nossa santificação. Vamos ver aqui então, pelo texto que nós temos, que nós tomamos, versículo 13 ao versículo 16, que vamos perceber a santificação a ocorrer em determinados degraus ou áreas
da vida, da nossa vida, da vida daquele que quer ser seguidor de Jesus Cristo, quer ser um verdadeiro cristão. Então, nós vamos ver o primeiro degrau, o primeiro patamar, que tem a ver com a nossa santificação em relação ao nosso entendimento, com a nossa mente. E nós vamos ficar no versículo 13. Domingo que vem nós vamos estudar o versículo 14 e depois, então, os versículos posteriores. Versículo 13 nos diz assim, novamente, portanto, e esteja com a sua Bíblia, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que a santificação, quer dizer, essa operação do Espírito Santo, essa livre obra da graça de Deus, ela vai ocorrer, em primeiro lugar, na mente do cristão, na mente do ser humano. Para que nós tratemos, então, do assunto santificação, é importante, necessário entender que essa obra do Espírito Santo ocorre dentro de nós, não ocorre fora de nós. Isso é muito e fundamental entender esse ponto. Então, nós estamos aqui definindo mente, aqui, como o próprio termo aqui usado pelo próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala sobre os lombos do entendimento. Aqui nós definimos entendimento como mente, como faculdades mentais, como inteligência, como perspicácia. É aquela faculdade, aquela condição que você tem de dar valor às coisas, nominar coisas, pensar, raciocinar. É este o primeiro aspecto da santificação. Ela vai ocorrer, em primeiro lugar, na nossa mente. John Stott, um pastor e escritor inglês há muito tempo, já falecido, ele escreveu um livrinho, um pequeno livro chamado Crer Também é Pensar. Então, nós percebemos que, fundamentalmente, a fé cristã, a nossa fé, ela ocorre, em primeiro lugar, na nossa condição de raciocinar a fé. Pedro está a dizer assim, por isso, ou portanto, versículo 13, note bem, portanto, quando ele emprega esse termo, o apóstolo Pedro está usando essa palavra para determinar uma ação conclusiva em relação ao contexto anterior que ele havia falado. E qual é o contexto anterior? O contexto anterior tem a ver com aqueles assuntos que nós já transmitimos aqui em outros domingos. Tem a ver com a regeneração, a esperança viva, a herança incorruptível, as provações, os profetas que nos pregaram a palavra do Evangelho. Então, em relação a isso, quer dizer, por causa disso, ou por isso, portanto, nós precisamos cuidar do nosso entendimento. Em primeiro lugar, nós precisamos, então, estar atentos com o que ocorre com a nossa mente. O texto, aqui, o termo usado, cingindo os lombos do vosso entendimento, na verdade é uma palavra, uma figura de linguagem extremamente ilustrativa para chamar a atenção daqueles cristãos do passado, e eles sabiam muito bem o que era isso, e nós precisamos entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Ele está a dizer mais ou menos isso aos cristãos do passado. Junte suas largas franjas do seu entendimento, amarre-as bem. E é isso que o apóstolo está a dizer. É como se a palavra aqui tem a ver com o cingir entendimento, significa amarrar ou estar bem justo o vestido que nós usamos com respeito à mente e ao entendimento. Santificar-se, então, meus irmãos, envolve um exercício,
uma tarefa, envolve esforço. Ninguém é naturalmente santificado sem esforço algum. Embora que esta obra vem do Espírito Santo, mas ela tem a ver com aquilo que nós realizamos e como realizamos. Essas coisas, as coisas dessa vida, o que o apóstolo está a dizer, não pode nos atrapalhar. A vida de santificação precisa começar a partir de uma organização e de uma disposição de mente para que as verdades que começam a brotar do ensino do Evangelho não sejam contaminadas por outras pseudo-verdades, aquelas que poderão atrapalhar você na sua caminhada como peregrino nesse processo de santificação. O que você, por exemplo, absorve na sua mente, ela pode estar bloqueando determinadas verdades do Evangelho. A secularização, por exemplo, ou a noção de que tudo pode ser explicado pelo racionalismo e pelo cientificismo, isto são ideologias perigosas e por isso mesmo nós precisamos cuidar do entendimento. Por causa disso, então, é necessário cingir, quer dizer, amarrar, não é? Preparar o nosso entendimento. Cingir os lombos, então, como vínhamos a dizer, é uma figura de linguagem para lembrar como os orientais vestiam. Eles não vestiam calças, como nós no século XX, XXI, mas eles tinham vestidos longos. Quando estavam para realizar determinada tarefa, eles puxavam esses vestidos para até a altura dos lombos e amarravam seus vestidos nessa altura para que eles pudessem ter mais flexibilidade na caminhada ou naquela tarefa determinada que eles tinham para fazer. Então vamos, por exemplo, nos lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava para fazer a lavagem dos pés dos discípulos, em João capítulo 13, o texto bíblico de João 13:4 nos diz que o Senhor cingiu-se. Então, ele significa que ele tomou as suas vestes e amarrou-as na altura dos seus lombos para que pudesse, então, lavar os pés dos discípulos. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 35, ele nos diz assim, palavras de nosso Senhor Jesus, ele diz, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala também sobre esse mesmo verbo, não é? No capítulo 6, versículo 14 da carta aos Efésios, ele diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, significa basicamente que cingir os lombos é amarrar a determinadas coisas para que elas não fiquem soltas, para que a caminhada não seja atrapalhada nem interrompida, para que então pratiquemos, nesse caso, agora, ilustrativamente, a nossa santificação. Nós temos que remover determinados impedimentos, ajustar determinados pontos que estejam a se enroscarem, e tudo tem a ver com a nossa mente. A santificação começa, então, não fora de nós, como dizemos, mas dentro de nós, na mente. E a mente é o local onde estão os pensamentos, as nossas paixões, os nossos desejos, os desejos fúteis, vãos, desejos, vontades, muitas vezes elas sem sentido. E o texto é muito claro, ele diz que nós devemos cuidar de amarrar tudo isso. Precisamos cuidar, por exemplo, porque somos expostos desde a nossa meninice a uma série de vozes, ensinos, envolvimentos filosóficos que diante da fé do Evangelho, elas são bloqueios, elas são barreiras, emaranhados de doutrinas, de homens, tradicionalismos, crenças, usos e costumes,
que nós vamos absorvendo durante a nossa caminhada. E isso tudo quando, à frente desse processo de santificação, nós acabamos muitas vezes entendendo muito mal o que seja santificação. Por isso nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso raciocínio e entender que determinadas ideologias, determinadas crenças, determinadas coisas vão nos atrapalhar. Por isso nós precisamos cingir os nossos lombos. Grande ilustração usada aqui pelo apóstolo Pedro. Mas, além disto, nós também temos uma segunda palavra que o apóstolo usa aqui. Ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Então, a palavra aqui agora não é mais apenas cingir os lombos. Ele está a dizer sede sóbrios, e essa palavra significa autocontrole. Ela significa clareza mental. Veja que tudo está relacionado à mente, à clareza mental. Essa palavra é usada para significar uma mente equilibrada em relação em contraposição à embriaguez. Essa palavra sobriedade é o antônimo da palavra embriaguez. Cuidar da mente, então, é ter sobriedade, é guardar-se de não se embriagar com a sedução e a fascinação do mundo que entorpece as pessoas. Mesmo, por exemplo, que se queira provar dessa embriaguez às escondidas. Mas o sono da embriaguez física produz um efeito devastador na mente e no corpo. Imagine, por exemplo, o sono da embriaguez espiritual, o que não vai fazer na mente de uma pessoa. Há muitas filosofias e pensamentos hoje em dia que entorpecem. Há muitos que tentam buscar a Deus e beber determinados chás ou determinadas bebidas que acabam enebriando, provocando êxtases, histerias e tantas vezes histerias coletivas. A história está marcada por uma série de práticas que nada tem a ver com a santidade e a santificação em Cristo. Há muitas doutrinas que são falsas, que buscam tirar o foco da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, equilíbrio, sede sóbrios, é uma palavra de ordem, clareza. Eu preciso ter clareza na minha mente, eu preciso ter equilíbrio. Uma mensagem em nome de Deus que não é clara ou traz certa opacidade de entendimento, precisamos tomar cuidado. É verdade que quando não há equilíbrio, há desnaturalização do ser humano. Quando nós vivemos uma vida equilibrada, significa que a mensagem do Evangelho vai recondicionando a nossa humanidade. Porque se quisermos ser como Jesus Cristo, ele era plenamente um homem equilibrado. Ele tinha, por exemplo, um temperamento equilibrado. Ele tinha as suas emoções equilibradas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as propostas de determinados evangelhos que temos por aí, que desumanizam as pessoas, que descaracterizam a humanidade dessas pessoas. Por isso que nós precisamos ter cuidado, precisamos ser sóbrios, equilibrados. Não se deixe ser levado pelos ismos, não é? Os ismos da atualidade, né? O consumismo, minimalismo, tudo que é ismo, né? As ideologias políticas que falam de um evangelho, mas que de fato não é o evangelho de Jesus, é o evangelho daquela ideologia. Muito cuidado. Então precisamos ter sobriedade. Então a santificação ela envolve o nosso entendimento, nos chama ao equilíbrio e agora nos coloca diante, em terceiro lugar, diante da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Perceba, o versículo diz assim, esperai inteiramente na graça de Jesus Cristo. Esperar na graça. Esse é o terceiro
degrau, não é? Ou quando nós somos cada tempo mais santos, somos mais humanos, vivemos a nossa humanidade em Cristo mais clara, significa que nós também temos muito a esperar na graça, porque é a graça de Jesus Cristo que nos faz viver uma vida em paradoxo. Nós não tínhamos condições de viver para Deus, nós não tínhamos relacionamento nenhum com Deus, não merecíamos isso, mas a graça de Deus, que é um favor imerecido, chegou até nós. Esperar na graça significa entregar-se à graça. Entender que a vida, a nossa vida, embora custosa, dificultosa, cheia de tantos percalços, problemas que nós mesmos criamos para nós ou para os outros, nós só podemos ser aceitos por causa da graça de Deus. E essa graça que está sendo oferecida na revelação de Jesus Cristo. Podemos começar então a nossa santificação no momento em que nos preparamos ou preparamos o nosso entendimento e procuramos clareza de mente e confiamos totalmente no sacrifício de nosso Senhor. Esperar na graça, então, meus irmãos, é entender primeiramente o que é graça, não é? A nossa confissão de fé fala sobre isso. Perceba o que ela nos diz quando nos fala sobre o que é graça da fé. Ela diz assim: graça da fé pela qual os eleitos ou os escolhidos ou salvos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra do Espírito Santo que ele faz nos corações das pessoas e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então, isso significa que graça é um favor imerecido que é operado pelo Espírito Santo, que nos chama, então, à santificação, que nos leva a nos parecer mais e mais com Jesus Cristo. E esse é o objetivo da nossa vida, da vida cristã. É sermos seguidores, e seguidor significa imitar, ou imitador de Jesus Cristo. Quer ver o verdadeiro homem, o santo Deus, e ele estará plenamente homem, exercendo sua vida como os evangelhos nos relataram. Por isso, esperar na graça de Deus é entregar-se à graça de Deus, é depender da graça de Deus, é viver para ela, é descansar na graça, é confiar naquilo que você não pode, mas ela pode. Que a santificação em nós, ela deve conter essa relação com a graça da fé. Portanto, é possível ser santificado, mas essa santificação só é operada pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer ter em você um ambiente no seu coração livre para que possa gerar, então, uma caracterização, uma natureza mais e mais parecida com o Filho de Deus. Portanto, nessa noite, ou nessa tarde, eu pergunto a você: você deseja ser santo? Deseja buscar uma vida de santificação? Desejas obedecer essa ordem do Senhor? Sede santos, porque eu sou santo? Então, em primeiro lugar, cuide da sua mente. Trabalhe nela, trabalhe com ela. E eu termino com uma palavra do poeta sacro. Um dos poetas que escreveu um dos nossos hinos falando sobre santificação. Ele diz assim, na primeira estrofe do hino Para Seres Santo, ele diz assim: para seres santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre seu livro estudar. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer e as bênçãos celestes de Deus receber. Então, tome tempo para isso. Tome tempo com o grande mestre.
Observe como ele dizia, o que ele fazia, como falava, o que realizava, como ensinava, o que pregava, como vivia entre as pessoas, e você verá o que é, de fato, ser santo. Mas, sobretudo, cuide da sua mente, do seu coração, sobriedade, equilíbrio, humanização, tendo Cristo como o nosso ponto de referência. Deus lhe abençoe e dê uma semana sobre a graça de Deus. Espere nela, confie nela, dedique-se a ela e lute, esforça-te. É a mensagem de hoje para você. Domingo que vem nós vamos continuar falando um pouco mais sobre santificação. Que a graça de nosso Senhor Jesus ela possa lhe ajudar nessa semana que estamos a entrar. Mas, sobretudo, que a alegria e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Ok? Nós agradecemos muito essa oportunidade de transmissão. E se você achou boa, que trouxe benefício para a sua vida espiritual, essa mensagem, compartilhe com quem você gostaria que ouvisse. Ok? Um grande abraço, uma boa semana, que Deus lhe abençoe.